Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico dos 3 jogos que teremos hoje no dia 25 de abril de 2023 da NBA. Boston Celtics e Hawks, Denver e Minnesota Suns e Los Angeles Clippers. Mas antes da gente começar as nossas análises, dá para vocês as nossas opiniões e visões a respeito desses jogos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, lembrando, né, que os playoffs estão pegando fogo e o nosso grupo VIP continua ativo, dando palpites dia após o outro, exclusivo lá pra galera que é VIP no menor preço do mercado. Chamem no WhatsApp, tá aqui do lado, e agora por um preço ainda menor, R$19,90, você fica com a gente nesse mês aí, né, que é praticamente a retinha final. Tem praticamente mais 2 meses no máximo aí de NBA, 1 mês e meio, mas caso você tenha interesse em ficar com a gente aí, R$19,90 nesse primeiro mês para vocês conhecerem, terem acesso ao nosso conteúdo exclusivo indicando como apostar contra e a favor das equipes dos playoffs. Lembrando que esse conteúdo é atualizável, seja no segundo round e também nas finais de conferência e nas finals, a gente vai atualizar esse material para você ser mais lucrativo, além, é claro, de continuar enviando nossos vídeos ali, né, explicando taticamente como funcionam algumas tips individuais de jogadores, além de quem vence, as melhores zebras, pontuação, tips extras e muito mais. Ontem fomos 100%, conseguimos ali um handicap positivo do Memphis Grizzlies, também um duplo-duplo do Giannis Antetokounmpo, além também do over em pontos no jogo entre Bucks e Miami Heat. Os playoffs estão pegando fogo, então não percam essa oportunidade. Bora começar nossa análise com Celtics e Hawks. Aqui a série tá 3-1 pro Boston Celtics. O Atlanta Hawks vem sem DeJounte Murray, seu segundo principal jogador, e para muitos o melhor jogador dessa equipe nessa temporada, que foi suspenso, então ele não consta aqui como missing player no SofaScore, mas é fato que ele não joga. Isso é um grande problema, já que o Boston Celtics tem como sua principal fraqueza a pontuação no pick and roll, onde o Atlanta Hawks foi especialista nessa temporada, fazendo muitos pontos dessa forma com o DeJounte Murray e com o Trae Young. Hoje que eles perdem praticamente metade da capacidade deles de pontuar dessa forma, fica tudo a cargo do Trae Young, que deve ter algumas dificuldades hoje. Mesmo que ele faça uma grande partida, não acredito que vai ser o suficiente para vencer o Boston Celtics, já que ele vai ser marcado por Marcus Smart, Derrick White, Jason Tatum, Jaylen Brown e Al Horford, um quinteto aí, né, que defende muito bem, então é um pesadelo pro Trae Young. O Boston Celtics é superior, acredito que eles vencem mais partidas. Nos últimos 10 jogos em casa, contra o Hawks, eles venceram 90% das partidas que essa equipe se compraram, e a maioria das partidas aí com uma diferença de pelo menos 6 pontos de vantagem, pelo menos a gente for considerar os últimos 5 pontos principalmente. O Boston Celtics foi superior em muitos quesitos, como eles também foram superior na temporada em geral. Além do Boston ter sido um dos líderes da conferência leste, eles também foram o segundo melhor ataque e a segunda melhor defesa, enquanto o Atlanta Hawks, apesar de ter sido um bom time ofensivo, foi uma das 10 piores defesas da NBA, e teve também, né, muita dificuldade de converter as bolas de 3 que surgiam de oportunidade pra eles. A gente for considerar tanto o número de bolas de 3 pro jogo, onde o Boston foi o melhor da liga, o Atlanta foi o quinto pior, quanto na eficiência, onde o Boston foi um time também de top 10 e o Atlanta foi um dos 10 piores times de eficiência nas bolas livres. Então, vitória do Atlanta é uma palpite pra hoje. Agora vamos aqui de Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves, mais um jogo que eu acho que a série será encerrada. A gente viu o Minnesota Timberwolves com muitas dificuldades e dependendo, acima de tudo, de algumas explosões em quartos específicos, ou seja, eles não foram regulares durante essa série. Se a gente for considerar aqui, né, o histórico dessa série, a gente teve 4 partidas até aqui, 3 vitórias do Denver e apenas uma do Minnesota Timberwolves. Mas o grande destaque que fica é que, se a gente for considerar esses 4 jogos, a gente teve um empate no último quarto do primeiro confronto e 3 quartos ali em que o Denver Nuggets venceu, e com certa tranquilidade cada um deles, né, abrindo uma margem, né, de 29 pontos no placar final da partida. Depois, o Minnesota Timberwolves mais uma vez dependeu de uma explosão em um quarto específico, fazendo um 40-23 no terceiro quarto do jogo 2, mas perdendo o primeiro, segundo e último quarto. E aí, no terceiro jogo, eles ou empataram ou perderam os quartos em que eles estiveram envolvidos. E em resumo, se a gente for também considerar o último jogo em que eles venceram ali, né, por uma explosão também aí no penúltimo período, no terceiro quarto e mais especificamente sendo superiores aí no overtime, a gente tem aqui 16 quartos disputados e apenas 3 vitórias nesses 16 quartos do Minnesota Timberwolves, uma delas por apenas 1 ponto, ou seja, foi no detalhe, o que significa que a gente vai ficar a favor da equipe que não só é mandante, tem o melhor jogador, mas também foi mais consistente durante a série. Então a gente vai de vitória do Denver Nuggets. Lembrando, essas linhas aqui que a gente está indicando de vitória estão pagando mal, então quem sabe fazer uma tripla com os 3 vencedores que a gente for indicar para vocês, ou então buscar uma linha superior no ao vivo, que eu acho perfeitamente possível, principalmente nesse jogo entre Denver e Timberwolves, é a melhor opção. Fato é que o Minnesota foi inferior em quase todos os quesitos nessa temporada, nessa série, ficando acima de tudo, né, dependente muito de um quarto específico que uma hora ele pode não vir, ou uma hora ele pode não ser o suficiente, como ele não foi nos 3 primeiros jogos da série. Então, eu acredito na vitória do Denver Nuggets, e agora
Vamos finalizar aqui com o Phoenix Suns e Los Angeles Clippers, mas antes, pessoal, já deixou seu like, se inscreveu no canal, clica no botão de joinha, não vai custar nada e vai ajudar muito a gente, vocês não têm noção, clica no botão de joinha. Nós não estamos trazendo mais vídeos aqui pra vocês porque a gente não tá batendo a nossa meta, a meta é de 200 likes, a gente tá sempre com mais de 1000 visualizações, mas nunca consegue 200 likes, desde que os playoffs começaram praticamente, então clique no botão de joinha, vai ajudar muito a gente, e bora aqui pra Phoenix Suns e Clippers, não sem antes, né, lembrar pra vocês que a Stake é a nossa parceira oficial. A Stake é a casa de apostas esportivas, que além de ter um enorme carinho com a galera que aposta em basquete, é também uma casa de apostas esportivas que te oferece odds excelentes e enormes oportunidades para você trabalhar com o jogador. Então, por exemplo, se hoje que eu disse para vocês que as vitórias do Boston Celtics, a vitória do Denver Nuggets não estão pagando muito bem, talvez investir em um jogador possa ser interessante, mas aqui você consegue regular as linhas deles, buscando uma odd superior, mais agradável para os seus investimentos, ou então uma odd mais segura. Se você acredita que o Trae Young vai ter que chamar a responsabilidade de hoje na derrota ou na vitória, ele vai pontuar bem, mas você acha que 27.5 é muito puxado, você pode ajustar para 26.5, 25.5 ou até mais. Se você acha que ele vai bater esses 27.5 com tranquilidade, busque a mod superior na Stake. O link dele está aqui na descrição. Faça o cadastro e apliquem o cupom Cesta de Trade. Assim, vocês vão ter a primeira aposta de vocês livre. Ou seja, se vocês errarem, a Stake devolve o seu dinheiro. Link na descrição e também as regras dessa promoção nos termos e condições do site. Beleza? Então bora finalizar aqui o nosso vídeo com Phoenix Suns e Los Angeles Clippers. Acreditamos na vitória do Phoenix Suns. Se formos observar nos últimos 11 jogos fora de casa, sem o Kawhi Leonard, a gente tem aqui, né, 8 derrotas e 3 vitórias para o Los Angeles Clippers. Kawhi não joga hoje, mas também o Paul George está de fora mais uma vez. Dessas 3 vitórias, apenas uma delas foi interessante contra o Memphis Grizzlies. Muito positiva essa vitória, mas ainda assim, de resto, eles só venceram times fracos como o Detroit e o Portland Trail Blazers, que, sinceramente, nessa competição foram muito ruins ou extremamente irregulares, então não é como se esses números fossem empolgantes, não. E, mais do que isso, nos jogos grandes, eles perderam contra o Sacramento, Cleveland, Miami, Utah Jazz 2 vezes, Dallas Mavericks e Golden State Warriors, e não tem como negar que o jogo de hoje é gigante. O Phoenix Suns muito provavelmente vai encerrar a série, estão ganhando por 3-1, e no fundo, não há mais esperança para o Los Angeles Clippers, e o baque de perder para esse jogo 5, Kawhi Leonard, sua principal estrela, e não ter conseguido recuperar o Paul George a tempo de, pelo menos, contribuir, né, contra o Phoenix Suns é muito frustrante. Então o baque psicológico também afeta. Eles não conseguiram parar o Devin Booker e o Kevin Durant, por mais que ele tenha tido aí alguns bons desempenhos, ele ainda pode fazer muito mais, então assim, fica difícil. Além deles jogarem fora de casa e serem muito dependentes de Russell Westbrook, que por uma boa série ainda não é o Russell Westbrook dos tempos de Oklahoma City Thunders. Então os meus palpites para hoje é a vitória do Boston Celtics, vitória do Denver e vitória do Phoenix Suns. Algumas coisas que eu acho interessante a gente trabalhar é ficar de olho na pontuação em acima dele no jogo entre Celtics e Hawks, ou então no handicap negativo esticado do lado do Boston, e quem sabe um under do Atlanta em específico, porque se tem uma defesa que pode funcionar e um ataque que pode decepcionar, desfalcado de DeJounte Murray hoje é o dos Hawks fora de casa. O jogo entre Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves é um jogo um pouco mais equilibrado no sentido de investir em jogadores. O que eu acho que pode fazer a diferença é o fato do Denver ter muitos jogadores que sabem trabalhar por fora, e o Timberwolves que joga ali, né, com 2 jogadores bigs e um Kyle Anderson que também não é tão dinâmico, pode permitir que o Nikola Jokic faça algumas bolas de 3, gere mais assistências e que alguns outros jogadores de perímetro, como quem teve o Caldwell Pope e também o Aaron Gordon, possam fazer pelo menos uma bola de 3. Jogadores interessantes pra gente ficar de olho, já que o Nikola Jokic vai atrair muita marcação pro centro. Já no jogo entre Suns e Clippers, aí eu acho um pouco mais complicado. O Devin Booker talvez seja o melhor jogador desses playoffs, e investir no seu over em pontuação também pode ser interessante, só que tem um porém. Esse jogo pode ser resolvido cedo. Eu não ficaria surpreso, apesar do Suns não ter conseguido se desgrudar dos seus adversários ali nos 2, 3 primeiros quartos, mais especificamente conseguiram na reta final. Eu ainda acho que é uma linha que, além de estar alta, ela é arriscada, porque sinceramente eu não ficaria surpreso, esse é o ponto. Então vamos ficar de olho nessas 3 vitórias, dá para pegar no ao vivo, os jogos são razoavelmente espaçados, então a gente consegue sim pegar boas oportunidades lá, mas a gente vai passar as melhores linhas, odds e tips para a galera do grupo VIP. Chamem no WhatsApp, o menor preço do mercado, ainda mais barato, R$19,90. Aproveitem para vocês verem como funcionam, e só de ter o acesso ao nosso material exclusivo lá de como investir nas equipes para esses playoffs, já vai ter valido muito a pena. Muito obrigado pela sua audiência e falou!